Versículo de número 15 e o versículo de número 19, e em seguida o versículo de número 30. Leremos os versículos de número 15, o versículo de número 19 e terminaremos no versículo de número 30 do Evangelho de Mateus. Amém? O texto diz-nos assim: quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Versículo 19: depois de muito tempo voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Tarde de ajuste. E o versículo 30 está escrito: e ao servo inútil lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá. Meus irmãos, meus queridos e amados, quando nós observamos estas palavras, elas surgem da prédica, da boca de Jesus, enquanto Jesus está discursando, e neste momento percebemos que ele fala com seus discípulos, ele está falando com seus apóstolos e provavelmente com algumas outras pessoas que nunca saía de perto de Jesus. Quando lemos a partir do capítulo de número 24, Jesus estava dentro do templo, e quando ele sai do templo, a Bíblia diz que dentro do templo os discípulos observam a beleza das pedras, a formosura e a perfeição, como as pedras se encaixavam e como o templo era belo e muito bonito. Jesus, ao olhar as pedras, atraído pela atenção dos discípulos, quando lhe disseram que pedras bonitas e belas são estas, Jesus olhou para eles e disse diante das pedras: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Naquele momento, irmãos, eles ficaram todos espantados, porque o Jesus do mistério começou a falar na atmosfera do mistério. Como poderia ter a razão, como poderia ser verdade, que o símbolo máximo da nação judaica, o templo, a casa a qual Deus disse que era para ser erguida, no lugar que Deus disse: eu escolhi para mim abrir meus olhos e os meus ouvidos para ver e ouvir a oração que se fizer neste lugar. O lugar onde estava o altar, o lugar onde estava o véu, o lugar onde o sacerdote sacrificiava. E como é que Jesus está dizendo que este lugar será destruído e que tudo isso vai acabar? Provavelmente ficaram com dúvidas, com certeza ficaram confusos, mas continuaram seguindo a Jesus. E mesmo assim eles não pararam. E diz a Bíblia que quando eles estão no Monte da Oliveira, que fica no outro lado, em um monte de frente para o templo, eles estão olhando para o templo, e o
texto de Mateus diz que no Monte das Oliveiras, Jesus assentado, quando se aproximaram dele 2 discípulos, e diz o texto lá em Marcos que se apresentam 4, entre eles Pedro, André, João, Tiago, e eles se chegam perto de Jesus e perguntam a ele dizendo: quando se acontecerão essas coisas? Quando o templo será destruído? Quando a tua vinda acontecerá? E quando com a consumação de tudo que o Senhor falou vai acontecer? Então Jesus vai começar a desenrolar o rolo escatológico. Ele vai começar a descrever todas as coisas que vão acontecer com o templo, todas as coisas que vão acontecer antes da sua vinda e as coisas que acontecerão na consumação. Jesus vai responder as 3 perguntas. E para quem são essas respostas? São justamente para quem perguntou. E quem foi que perguntou? Foram os seus discípulos que estão querendo saber o que vai acontecer. E Jesus começa a descrever o capítulo 24 das coisas que acontecerão naquela geração, acerca da vinda do Filho do Homem, acerca do fruto que já está pronto, do campo que está preparado. Olhai para a figueira. E ele vai descrevendo os acontecimentos, mas a minha premissa nesta tarde é o que acontece depois da parábola das virgens. Por quê, pastor? Porque depois que ele explica o que vai acontecer, ele se volta para os seus 12 e diz a ele assim: o reino dos céus é semelhante a umas 10 virgens que estavam preparadas para o encontro com o noivo. Observem que ele não chama aos discípulos e as 10 virgens como a noiva, porque aqui ele não está falando para a igreja, até porque no pressuposto existencial ainda não existe igreja, mas ele está falando aqui para aqueles que serão as damas de honra, as virgens, aquelas que estarão juntos com a noiva, ou juntas com a noiva, para preparar a noiva para se encontrar com o noivo. As 10 virgens são o que chamam na Bíblia judaica de as damas de honra. E o que é que elas fazem? Elas precisam ter as lâmpadas acesas. O que é que elas fazem? Elas precisam estar junto da noiva, preparando a noiva, cuidando da noiva para se encontrar com o noivo. E quem é que tem a responsabilidade de preparar a noiva, de cuidar da noiva, de olhar a noiva, de proteger a noiva enquanto o noivo se aproxima, enquanto o noivo está chegando? Aí o apóstolo Paulo vai escrever, e na escrita dele da carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, ele vai dizer que Deus, que Jesus subiu ao céu e deu dons aos homens, e esses dons ele deu 5 ministérios, e entre eles estão o ministério apostólico, o ministério pastoral, o ministério profético, o ministério de mestre e o ministério de evangelista. Esses 5 ministérios foram dados à igreja. Para quê? Para que a igreja fosse preparada, adornada, cuidada, zelada, para ser apresentada ao noivo. É por isso que existe em Mateus capítulo 25 a exposição das 10, e somente 5 vão entrar. Por quê, pastor? Porque aqui faz a diferença. E qual é a diferença? É que no capítulo 25 Jesus está falando por mais de 5
5 vezes a palavra lâmpada acesa, lâmpada preparada, lâmpada com azeite, lâmpada com óleo. Por quê? Porque aqui está revelado, eram 5, mas só eram 10, mas só 5 puderam entrar. E por que as outras 5 não entraram? Se as outras 5 também eram virgens, se as outras 5 também eram damas de honra, se as outras 5 também estavam preparando, é porque 5 delas não deixaram o azeite se acabar. Por quê, pastor? Porque tem apóstolo, mas não tem azeite, tem mestre, mas não tem azeite, tem profeta, mas não tem azeite, tem evangelista, mas não tem azeite. E o Senhor está dizendo: o mistério é que só vai entrar quem tem azeite. Olha para esse vaso aí. Pega na mão desse crente aí do teu lado. Só vou fazer isso 2 vezes. Abneia, segura na mão desse crente aí, balança a mão dele, olha no olho dele e diga assim para ele: você entendeu? Diga: o segredo de quem vai cuidar da noiva não está só na habilidade. Tem que ter talento, mas tem que ter azeite. Tem que ter chamada, mas tem que ter azeite. Tem que ter sabedoria, mas tem que ter azeite. Tem que ter azeite. Porque pastor vai ser pastor apagado. Porque pastor, porque vai ser apóstolo apagado. Porque pastor vai ser evangelista apagado. Pastor vai ser mestre apagado. Porque está faltando azeite. Aí ele não para, aí ele continua. Aí ele traz da luz do azeite e joga para o talento. Aí ele vai dizer assim: porque o reino dos céus também é para quem? É como o homem que saiu da cidade, pegou os bens e diluiu-os em dinheiro. E ele pega 5 talentos. A palavra talento, na nossa gramática, seria um homônimo de talento. Porque quando eu falo talento, você pensa aptidão. Quando eu falo talento, você pensa habilidade nata do nascimento. Talento, Neymar tem talento de cair e de plástico. Não precisa treinar. Quem tem talento, nasce com talento. E o treinamento só aperfeiçoa aquilo que ele já tem. Tem gente que é cantor e nem sabia que cantava. Ele tem a voz bonita, não desentona, mas se dizer assim, diz a nota dó, leva num tom de ré, ele não sabe porque ele não estudou. Mas quando ele pega e canta, ele tem talento. Sai naturalmente do treinamento. A teoria vai só nortear aquilo que ele fazia sem saber que sabia, porque ele tem um talento que não pediu, mas Jeová entregou. Agora, escuta o que eu vou dizer. Talento aqui é uma medida monetária. Talento aqui equivale a uma quantia muito forte. Para você ter ideia, em Mateus capítulo 21 está escrito que o dia de um trabalhador era 1 denário. 1 denário. 1 denário equivale hoje a R$100 uma diária. 1 denário. Mas para você entender o que é o talento equivalia a 6.000 denários. Imagine 6.000 vezes o valor. R$100 seria R$600.000. Então o que ele está dizendo aqui é que o que ele deu não era pouco. O que ele deu valia muito. Então ele pegou alguém que olhou e disse assim: eu vou lhe dar o que você não esperava. Eu vou botar na sua mão o que você não contabilizava. Eu vou dar 5 talentos na sua mão. Eu vou dar 30.000 talentos na sua mão.
Se fossem reais, era na casa dos milhões. Ele ia pegar você lá no encanto da moça e ia dizer: eu vou colocar 3 milhões na sua mão. Recebe que eu estou dando. Mas ele olhou e chamou o outro e disse assim: vem cá, a você eu vou colocar 2 na sua mão. E ao outro, vem cá, e a você eu vou dar 1 na sua mão. Por quê? Porque quem distribui os dons sabe a capacidade de quem recebe. Veja o dedo de profeta, aponte para esse vaso que está do seu lado e diga assim para ele: é por isso que nem você consegue aceitar o que Deus deu a você. Porque quando Deus lhe deu, você achou que não tinha condições. Mas quem lhe formou é quem conhece a sua estrutura. Ele sabe que você aguenta, ele sabe que você suporta, ele sabe que você é capaz, ele sabe que você levanta. Deixa eu ver quem recebeu 5 aqui, levante a mão, meu amor. Deixa eu ver quem recebeu 2 aqui, levante a mão, meu amor. Tem alguém que recebeu um talento, levante a mão. Deus está dizendo nesta tarde: eu desci nesse lugar para colocar na sua mão. Eu vou sentir a presença dele. Escute aqui um negócio que eu vou dizer a você. O Espírito Santo, meu amigo, ele está comunicando uma informação aqui para o meu coração que eu vou soltar para você aqui hoje. O Espírito está liberando coisas grandes. Ele está liberando ministérios grandes. Ele está destravando travas grandes. Mas tem um negócio: só vai prosperar com quem que recebeu de Deus, quem tiver a mentalidade do céu. Olha para esse vaso aí, olha nos olhos dele, nessa orina verde aí, esse olho caramelo cinzento, azul, marrom, piscina. Olhou no olho dela, olhou no olho dele. Ele diz assim para ela: não vai adiantar receber muito se você não tiver a mentalidade do céu. Diga: não vai adiantar receber muito se você não tiver a mentalidade do céu. Pastor, qual é a mentalidade do céu? O céu foi feito em movimento. Jeová trabalha no movimento. A terra gira no movimento. A criação se move no movimento. Nada com Deus é estático. Nada com Deus é parado. Não pode parar. Pastor, que é isso? O céu está dizendo: o que eu lhe dei, olha o Estélio afirmando aqui, o que eu lhe dei é muito grande, mas não é grande para ficar parado, porque eu lhe dei coisas grandes, mas eu espero mais de você. Bote a mão no ombro desse vaso aí agora. Balance ele assim, balance ele assim. Ele diz assim para ele: não foi grande o que Deus reservou para você. Diga: não foi grande o que Deus reservou para você. Diga: mas Deus está lhe dizendo que Ele lhe deu muito, mas Ele deseja mais de você. Diga: não adianta ter muito do céu e ter mentalidade da terra. Não adianta ter muito do céu e ter mentalidade da terra. É para ter mentalidade. Levante as suas mãos aqui.
mais, eu vou pregar mais, vou jejuar mais, vou me humilhar mais, eu vou descer mais, eu vou fazer mais. E Deus começou a abençoar, e quem fez mais foi aumentando. Olha, vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar. E foi aumentando, e foi duplicando. E quem ganhou 5, agora já tem 10. Aí tem gente que é invejoso e não tem pensamento no céu e não entende o que é graça. Por quê? Porque Deus dá a quem Deus quer dar. Mas quem tem vida dá do céu, depois que recebe de Deus, ele não fica rebolando, se amostrando, não. Ele mete a cara na oração, mete a cara na Bíblia, mete a cara na presença. Aí Deus está dizendo: eu estou aumentando, porque você entendeu como é que o céu funciona. O céu deseja que você deseje mais. Quem quer ser mais crente aqui, deixa eu ver. Quem quer orar e ouvir a voz de Deus na cozinha, a voz de Deus na sala? Quem quer estar andando assim, de repente ver o anjo descer e falar? Quem quer olhar para o demoniado e só olhar o demônio sair? Quem quer botar a mão em ferro e o ferro ficar curado? Quem quer poder batizar com o Espírito Santo? Quem quer ser cheio dessa presença? Sai dessa cadeira, dá um grito de glória. Na live que eu fiz, e sempre que puder me segue no Instagram também, @Henrique Boron, porque tem mistério lá. 2, você não pede para receber, mas depois que Deus lhe dá, aceite, agradeça. 2, não se ensoberbeça. E 3, preserve, porque vai prestar conta. E você pediu para ouvir a voz que você ouviu, a voz entrou. E você pediu para ver a visão que você viu, o céu se descortinou, irmã Andréia, e você viu. E você pediu para sentir o que você sentiu. É Jesus quem revela. E depois que eu recebo, pastor, não se ache, porque Deus não dá por obras. Não tome cuidado para não perder, porque Ele pede conta. E quando Ele tem agradecer, aí quem recebeu pegou e disse: eu vou esconder o que eu recebi. 6.000 denários em peso de metal. Cavou o buraco, não foi? Jesus está dizendo: eu tenho a pá na mão, viu? E eu vou desencavar o que você escondeu, aí escondeu também. Por quê? Porque tem gente que observa muito e compara muito quantidade e tamanho. Olha para esse vaso aí do seu lado, no olho dele, e diga assim: tem gente que vive comparando tudo em quantidade e tamanho. Minha comissão é maior, minha igreja é maior, meu carro é maior, meu emprego é melhor. Escute uma coisa: a questão do céu não é com a quantidade e nem, escute, com o tamanho.
A questão do céu não está no tamanho do dom que você recebe, mas na capacidade da sua mão de fazer a obra com aquilo que Deus lhe deu. Você entendeu o mistério? Olhe mais uma vez para esse vaso aí, diga assim para ele: eu não preciso ser igual a você. Diga: eu não preciso cortar laço como você. Diga: eu não preciso ser eloquente como você. Diga: eu não preciso imitar você. O que eu recebi, eu vou fazer o que o céu me revelou. O que eita, glória a Deus. Levante a mão e dê uma glória para Jesus. Abra a mão. O céu me comunicou agora. O Espírito me comunicou agora. Eu vou dar sabedoria e inteligência. E eu vou dar a estratégia na mão de quem vai receber a visão celestial. Porque com aquilo que eu coloquei na sua mão, você vai fazer a diferença. Porque olha no texto, o que ganhou 5 só produziu mais 5, e o que ganhou 2 só produziu mais 2. O de 5 entrou e o de 2 entrou, porque o céu não quer saber o tamanho por fora e nem a quantidade quantitativa. O céu quer saber é que o trabalho da mão que multiplicou 5 é igual ao trabalho da mão que multiplicou 2. Deus está dizendo: eu estou olhando na tua mão. Abra sua mão. Eu vou pregar agora. Abra sua mão. Olhe para sua mão e diga assim: o mistério do talento não está no tamanho, não está na quantidade, está na mão de quem recebe. Diga: porque quem tem a mão com a visão do céu é capaz de multiplicar tudo aquilo que Deus colocou na sua mão. Olhe para a mão, olhe para a mão, olhe para a mão e diga assim: pela minha mão. Diga: você é um instrumento para eu realizar nesta vida. Hoje tem cura, tem libertação e tem fortalecimento. Só quem pode adorar a Deus. Jogue as duas mãos para cima. Abra a boca e vem com glória. Vem. Escute aqui para eu terminar. O verso de número 19 diz que ele vem cobrar. O verso de número 30 fala do decreto para quem recebeu e não trabalhou. Porque a ideia das dracmas e dos talentos não é a ideia de quem recebe mais. Porque quem dá é ele. Está pensando o quê? O dom é dele, a chamada é dele, a porta é dele, ele abre para quem quer, ele enriquece quem ele quer, ele bota na cadeira quem ele quer, dá honra a quem quer, é tudo dele. Mas o que ele vem cobrar não é o talento, porque na visitação não é o talento que vai para a balança, na visitação são as sombras. Aí Deus pensou em fazer o homem espírito e disse assim: ele precisa de uma capacidade para realizar coisas assim como eu realizo. Então Deus pensou: estrutura óssea, 27 ossos, tarso, metatarso, falanges, articulação. Para quê? Para pegar. Para quê? Para levantar. Para quê? Para moldar. Para quê? Para construir. Deus pensou e disse:
eu vou fazer duas mãos. E em cada uma das mãos eu coloco 5 dedos. Porque na junção dos 5 dedos da direita, com os 5 dedos da esquerda, eu fecho no elo da potência. Você pode, por favor, pegar na mão desse vaso que está do seu lado. Glória. Pega na mão dele e aperta. Diga assim, vai estar sentindo a firmeza da minha mão. Diga, é essa mão que vai me ajudar. Diga, é essa mão que vai trabalhar. Porque Deus fez a mão para eu fazer a obra que a vida. Só que pode a mão pense. Eu vou fechar, senão não paro, pense nisso. Se não tivesse mão, não teria prego erguido. Se não tivesse mão, não tinha tecladista tocando, não tinha baixista tocando, não tinha baterista tocando. Se não tivesse mão, não tinha Bíblia confiada. Se não tivesse poder. Se Jerônimo não tivesse mão, a Bíblia não seria traduzida para o latim. Se Paulo não tivesse mão, não escreveria Efésios, Filipenses, Colossenses. Se Lucas não tivesse mão, não tinha Atos escrito. Se William Pinto não tivesse mão, não tinha Bíblia traduzida para o inglês. Se João Ferreira de Almeida não tivesse mão, você não tinha Bíblia em português na sua mão. Mas alguém com a mão disse: eu vou trabalhar. É minha escola da Canjoquepa. É com a mão que a mão faz coxinha. É com a mão que a mão costura roupa. É com a mão que presta o sapato. É com a mão que o maquinista pega o som. É com a mão que a menina está gravando. É com a mão que você compartilha a terra. Olha a presença de Deus aqui. É por isso que eu diabo que mexer na sua mão. Porque Atos 4:25 está escrito que aquilo que a mente pensou foi executado com a mão. Porque o próprio Deus usou a mão. Isaías 14, versículo 26. Porque assim como eu pensei, se sucederá. E como eu determinei, acontecerá. E a minha mão estendida está. Porque, pastor, tudo que você faz com a mão, você pensa com a mente. O projeto não começa na mão. Porque mão não é para pensar, mão é para fazer. Porque aqui Deus está dizendo assim: eu estou falando para quem eu nem talento. Porque quem é que é inútil é quem não trabalhou. Quem é inútil é quem não fez mão. O que me dói, o que me dá raiva, o que me deixa branco de ódio é gente da igreja que tudo para ele é difícil. E quem foi que disse que ia ser fácil, meu filho? A obra não tem facilidade. Você vai ler o meu segundo livro, quando eu falo sobre a arca e a tipologia da dimensão. A tipologia da dimensão da arca, o tamanho fala da grandiosidade e a largura, da complexibilidade. Fazer a obra é complicado. Por quê? Porque a obra é difícil. Olha para esse vaso, esse peito, quer moleza? Vai embalar.
a se submeter. Você não tem noção, porque a obra não é fácil. Aí fica um bando de menino mimado, patricinha, só quer receber a chave, só quer receber bênção. Chave bênção, ele está dizendo: eu já dei 2 talentos, eu estou voltando para cobrar. Deixa eu ver quem quer, deixa eu ver quem quer. Levanta a mão para cá. Fique de pé. Você não vai parar. Você não vai parar. Você crê nesta palavra? 3 ações de Deus na mão. Isaías 41:13. Assim diz o Senhor teu Deus: eu te tomo pela tua mão e te digo: não temas, que eu te ajudo. Abra a mão assim, Ele está dizendo a alguém assim: eu estou pegando na sua mão nesta tarde e dizendo a você: não tenha medo. Eu estou dando força à sua mão para você não parar diante das adversidades. Recebe força aí nas tuas mãos. Há uma onda de chikungunya espiritual, pastor. O que é isso? Trabalha juntamente nas juntas. E quando as juntas da mão ficam comprometidas, você não tem força nem para pegar na mão de alguém. Você não consegue abrir uma garrafa de água mineral. Você não consegue pegar no garfo. Você não tem força para fazer nada, porque comprometeu as mãos. O homem das mãos mirradas estava no templo e uma mão se feriu e ele não podia mais trabalhar. Jesus chegou, olhou para ele e disse: hoje eu entro com cura na sua mão, porque eu estou tirando a paralisia da sua vida. Feche seus olhos e abra as mãos, por favor. Eu estou terminando dizendo a você: Deus está pegando pelas mãos de alguém lá na internet, lá na sua casa. Você já disse que ele não aguentava mais, que ele ia soltar tudo, que ele não tem mais força. Aí a mão grande vai pegar na mão pequena e vai passar a essência de cima para baixo e vai dizer assim a você: eu estou lhe dando força. Lhe levanto deste buraco, glória. Lhe arranco desta sepultura. Eu lhe tiro deste lugar. Escute. Ele fortalece a mão. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Agora. Você que precisa, você que crê, sai do seu lugar agora e vem aqui, vem. Porque tem um negócio que Deus vai fazer na sua vida. Saia e venha para cá agora. O Espírito está aqui. Venha aqui, abra a mão aqui na frente. Fica aqui, abra a mão aqui, venha.